grande abraço para você, meu irmão, minha irmã. Bom dia! Maravilha! Estamos aqui na Rede Século XXI para mais um programa. Você pode ser feliz. Essa é a certeza nossa. Todos os problemas, dificuldades que nós temos, ainda há uma esperança. Nosso Jesus vive. Estamos, é claro, na Quaresma, preparando-nos para atualizar a sua ressurreição. E nós, da Século XXI, estamos aqui para dizer que nesse Cristo que vive dentro de você e deve viver, trazer uma experiência nova para você em suas atitudes, na minha, é que nos faz ser feliz. Então, desejo para você um dia abençoado. O nosso programa Você Pode Ser Feliz vai até às 11h30. Quero que você se alegre muito. Os problemas de ontem, dificuldades, tristezas, seja lá o que for, deixa para ontem. Vamos para a vitória. Bom dia para você, para essa equipe maravilhosa, os câmeras que estão aqui, a Simone nos dirigindo, toda a equipe de retaguarda, Gera, André, Saulo, Verônica. Um grande abraço, um bom trabalho a todos para que nós possamos fazer o melhor para Deus. Algo interessante que nós temos que estar preparando também, talvez nessa Quaresma. Eu estava observando o noticiário de ontem, quando a ONU fez uma chamada para o mundo inteiro a respeito da água. Eu nem sabia disso, nós temos que tomar conhecimento, embora não somos expertos no assunto. 0,008, olha só, menos de 1% de toda a água do planeta é água potável. De todo o trabalho que o planeta faz para poder deixar a água para nós aí, que é essencial, fundamental para a vida do ser humano, 1%, 1, qualquer coisa, é realmente possível. O restante tudo está no mar. Então, o mundo está preocupado. Não é só nós aqui que faltou chuva ali, na Cantareira, não sei na onde, não. Há uma preocupação desde o ano de 1995 da ONU a respeito da sobrevivência do ser humano. A água é fundamental para a planta, para os animais, para o ser humano. Sem ela, nós não vivemos. Nosso corpo é 70% de líquido. Então, meu amado e minha amada, nós devemos estar preocupados. Talvez estamos chegando realmente aos finais dos tempos. Talvez a natureza está dando e Deus está permitindo que nós tenhamos algum sofrimento a respeito da própria degradação do pecado em nós, que nos tornou egoístas, orgulhosos e que estamos nos matando a nós mesmos. Plantamos e estamos colhendo. Mas que o nosso coração de cristãos saiba que nós podemos reverter esse assunto, porque tudo pode ser mudado pela oração. Não que a minha oração e a sua oração vai fazer surgir água, não é isso? Mas saber agradecer pelo dom da vida, saber agradecer, conservar, se preocupar, para não abusarmos daquilo que Deus fez, para depois nos fazer a sua imagem. Ele preparou tudo, nós podemos estar abusando daquilo que Deus criou. Meu amado e minha amada, hoje no programa Você Pode Ser Feliz, eu trouxe um tema: volta ao primeiro amor. É necessário voltar ao primeiro amor. Então, nós vamos debater um pouquinho sobre isso, vamos conversar sobre isso diante da palavra de Deus, que o livro das Revelações, que se trata o livro de Apocalipse, nos mostra algumas coisas que Jesus Cristo revelou a São João, evangelista, nas visões, quando trouxe no livro das Revelações situações para as igrejas cristãs daquele tempo, mas que, por se trata de revelações, também insere a minha vida e a sua hoje. Não é um livro que foi escrito do que aconteceu, é do que estava acontecendo e estamos nesse tempo ainda, até a volta triunfal de Jesus. Nós precisamos realmente estar muito atentos. Percebe uma coisa. Para você que está me ouvindo, para você que é mulher, para você que é homem, não importa. Mas pensa assim, quando você estava namorando, quando você estava casando, tudo era maravilhoso, não era? Tudo era maravilhoso, até as coisas erradas que você achava que era errado, mas que ela fazia, ele fazia, você até elogiava, você fica tão bonitinho quando você está nervoso. Nossa, você fica fofinho, aparece uma covinha quando você fica bravo. Só que eram coisas que agradavam. Depois, nós fomos nos envolvendo emocionalmente com as pessoas e nós fomos esquecendo das coisas bonitas que nós valorizávamos um no outro. E começamos a só valorizar o que não presta. As dificuldades, provocando feridas e recebendo feridas das pessoas. E como era bom, quando a gente fala, e muitos falam ainda hoje, como era bom antigamente, como gostaria que fosse daquele jeito. Não é saudosismo, é uma necessidade que nós queríamos voltar aos primeiros momentos de relacionamento, aquilo que nos agradava, embora não estivéssemos acostumados, certas ocasiões faziam de nós pessoas felizes.
Querido e querida, nós vamos falar da volta ao primeiro amor, tratando-se de pessoas nesse tempo quaresmal que estamos às portas para celebrar e atualizar a Páscoa. Por isso eu quero pegar uma das mensagens que Jesus revela a São João, no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 e seguinte, que é uma grande mensagem de revelação, de transformação para a igreja de Éfeso. E gostaria que você acompanhasse, que a palavra de Deus transforme a nossa vida. Amém? Diz Apocalipse capítulo 2, versículo 1 e seguintes. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas à sua mão, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus. Puseste à prova os que se diziam apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, sofreste pelo meu nome e não desanimaste. Mas eu tenho contra ti que arrevestesse o teu primeiro amor. Palavra do Senhor. Querido e querida, primeira coisa que nós notamos nessa mensagem é um elogio para mim e para você. Como se Deus estivesse falando agora comigo e com você na sua casa. No seu escritório, na internet, onde você acompanha a Rede Século XXI. Olha que maravilha de elogio que ele faz. Eu conheço o que você faz. Eu conheço as tuas obras, teu trabalho, tua preocupação. Ele diz: conheço o teu trabalho, o que tem feito. Que maravilha, parabéns. Diz mais: conheço a tua paciência diante das adversidades. É um elogio. E mais, eu sei, diz o Senhor, que você não pode suportar os maus. Aqueles que fazem são injustos, os que são maus você não suporta, eu sei disso. E mais, você coloca à prova aqueles que se dizem apóstolos, profetas hoje e não são. E você acha que são mentirosos, que estão até atrapalhando sua fé. Parabéns. Só que depois do elogio, o Senhor vem chamar a atenção. Apesar dele conhecer a minha obra, apesar dele conhecer o meu trabalho e o seu trabalho, a nossa justiça de rejeitar a maldade e os maus que continuam insistindo no mal, de acharmos mentirosos aqueles que querem passar um jeito de evangelizar para nós, um jeito de vida nova com mentira e corrupção. Ele conhece tudo isso, mas ele faz uma chamada de atenção para mim e para você. Vocês têm perseverança por causa do meu nome, sofrem pelo meu nome e até que não desanimo. Mas eu tenho contra ti uma coisa: vocês esqueceram o primeiro amor. Ora, o que é que significa isso na verdade para mim e para você? O que é que Deus estava falando através de uma revelação a São João, lá para uma igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, e agora nós podemos tomar para a nossa vida? Muitos de nós estamos fazendo grandes coisas que são boas e Deus agrada. Muitos de nós estamos preocupados com o nosso trabalho, principalmente quem trabalha com as coisas de Deus, tentando fazer o melhor. Mas esquecemos a essência. Por isso muitos perderam o foco, centralizaram o seu trabalho, suas obras, sua paciência, tudo que Deus está falando, em si mesmos. E esqueceram que tudo depende dele. Esqueceram o amor fraterno, esqueceram a partilha, esqueceram o dialogar, o conversar, o aceitar, sem impor. Esquecemos isso. Por isso que eu comparei o namoro e o casamento. Porque lá antes, quando eu estava namorando, a gente até aceitava aquelas coisas que a gente não estava acostumado. E aquilo nos agradava, porque agradava o outro. E no decorrer do nosso trabalho, envolvendo com família, com tudo, com as preocupações da vida, acabamos esquecendo as coisas boas. Então eu conheço que você é responsável, que você é fiel, que você não trai, que você é isso. Que bom que você tem isso e mantém sua alma em Deus. Mas você esqueceu de algo que estava valorizando você. Ora, quando se trata de pessoas, nós temos que falar isso para clérigos e para leigos. Muitas pessoas estão trabalhando para Deus, se servindo de Deus, ao invés de servi-lo. Nós perdemos a essência, perdemos o foco. Ora, quando nós vamos ver no ano de 64, depois de Cristo, é claro, a comunidade cristã nascente estava vivendo sob o reinado de Nero. E é muito importante que a gente se fundamente na história para voltar a entender toda a situação. O império de Nero estava abalado, por quê? Pelo pecado e pela decadência moral
decadência financeira e de governabilidade. O império de Nero estava terrivelmente assim. Você sabe a história que Nero acabou consumando a sua loucura total, colocando fogo em Roma, em 14 bairros de Roma, para que ele se sentisse inspirado em escrever um poema. Mandou incendiar 14 bairros. E depois, o resultado disso, desse incêndio, o que nos conta a história? Que centenas de pessoas foram mortas e milhares ficaram desabrigados. Quando acontece essa situação, o imperador sentiu-se acovardado. Ele sentiu-se acovardado. Teve medo. E junto com os ministros do seu império, foi forjada uma notícia. Que quem colocou fogo naqueles bairros, matando centenas de pessoas e milhares de desabrigados, foram os cristãos. Aí começou a terrível perseguição depois da ressurreição de Jesus. Ora, essa notícia foi trabalhada, forjada na madrugada, como hoje é feito, às vezes até na política, seja federal, estadual, municipal, ou até dentro de algumas pastorais, sei lá, forja-se uma mentira. O que o evangelho de hoje mostra? O que a primeira leitura mostra de Daniel? Que nós vimos agora há pouco na missa, nosso querido bispo Dom José, de Brasília, falando. Porque, na verdade, dois anciãos, duas pessoas já de cabelo branco, quando vê aquela Susana virgem, bonita, eles então pedem para ter relação com ela, caso contrário, iam difamá-la. Daniel, o jovem que vem realmente colocar na luz o que um dizia, e já naquele tempo fazia a separação dos réus para saber quem estava falando o quê, quem ia cair em contradição. Ora, eles tentavam forjar uma mentira se ela não tivesse relação sexual com eles. A mentira sempre foi acomandada por Satanás, ele é o pai da mentira. Então a mentira também na corte de Nero foi forjada. Sentaram para dizer o que nós vamos fazer agora com milhares de pessoas aí desabrigadas e centenas de famílias mortas por causa desse incêndio. Então, orientado pelos seus ministros, isso nos conta a história de Roma, do Império, foi forjada uma notícia: espalhe no meio do povo que quem gerou incêndio foram os cristãos. Ora, essa mortandade, essa perseguição em cima dos cristãos, porque incomodava a fé deles. Ora, se havia milhares de pessoas que adoravam os jogos nos coliseus, as lutas, exaltavam Nero, havia aqueles que o respeitavam como imperador naquela região. Mas, por outro lado, eles mantinham sua fé no primeiro amor, que era Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Ora, ninguém escapou da mortandade. Foram crianças, mulheres, homens, idosos. Todos foram mortos. Foram levados para o Coliseu para servir de espetáculo ao povo. E o povo, induzido por aquela mentira, queria a morte daqueles infelizes. Então eles foram levados para ser dilacerados por animais famintos. Outros foram crucificados. E aqui nós vamos debater sobre outros assuntos. Mas o que a gente percebeu? Percebeu que muitos de nós, o que diz a palavra, Deus está nos elogiando, fazendo um elogio maravilhoso. Que conhece a sua obra, que conhece o seu trabalho, a sua perseverança, a minha paciência, a sua preocupação com as coisas, mas que você perdeu o primeiro amor. Você pode estar vivendo, sem perceber, inconsciente, uma mentira na sua atitude de dentro do seu coração. Porque sabe o quê? As pessoas veem o que a gente faz. As pessoas nos elogiam pelo nosso trabalho, pela nossa obra, pela nossa paciência, pela nossa oração. Mas elas não conhecem o nosso coração, a nossa intenção, porque estamos fazendo aquilo. E o Senhor conhece. Por isso que Ele elogia o que está fora. Tudo que vocês fazem, que maravilha! Mas eu tenho algo contra ti registrado no livro da vida, que pode pesar contra a sua vida. Você esqueceu do primeiro amor. Quantos não começaram pelo Espírito com humildade e depois, achando que era o popstar, se endeusaram tanto e estão terminando a vida na carne? Perderam a essência. Acharam que por si mesmo podem resolver os problemas, continuam fazendo as obras maravilhosas para Deus, mas acham que são eles
O que somos nós? Perdemos a dependência. Cortamos o cordão umbilical invisível, espiritual, que nos ligava ao amor de Deus, que nos tirou de situações terríveis na nossa adolescência, na nossa infância até na juventude, e mudou a nossa vida. Só que agora, aprumados, fora do poço, nós achamos que é nós que fazemos. Esquecemos dele, do primeiro amor. O que nós vemos nessa palavra que podemos refletir durante esse programa? Para que a quaresma tenha sentido na minha vida e na sua. Para que quando chegar o sábado do silêncio, da espera da ressurreição do Senhor, nós só não vamos à igreja para celebrar, que bonito isso, deve ir, claro, mas que dentro do nosso coração diga, eu venci, eu também ressuscitei, morri com ele para todos os meus pecados, meus erros, como o Evangelho diz hoje, vai e não peque mais. Eu não te acuso, mas não peque mais, e temos que vigiar isso. Como é que nós podemos, então, fazer isso? Porque o Senhor, depois de elogiar e de dizer por que é que Ele tem contra mim e contra você, Ele dá uma receita, que eu vou falar no próximo bloco. Para que a gente entenda e busque na Palavra de Deus nesses dias que ainda nos falta para terminar a grande quaresma, para entrarmos na semana denominada Santa, possamos contemplar que tudo que está dentro de nós pode morrer na cruz com Jesus e mais. Não o que está dentro, nós ressuscitamos com ele. Por isso, nós abrimos o telefone 0 prestadora 19 38719620 para você participar comigo. Mande seu e-mail para serfeliz@rs21.com.br. Eu vou ao intervalo em nome do Senhor e volto daqui a pouquinho com o programa Você Pode Ser Feliz.